Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 3. Hoje eu tenho duas maravilhosas aqui comigo. Vieram para um espumante, um bate-papo. E hoje é dia da Juliana Chabá e a Priscila Tim. Boa noite, meninas. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo, tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado por virem para esse bate-papo. Hoje nós queremos saber um pouquinho da história de vocês, da presença de vocês no empreendedorismo. Sei também que teve transições de carreira aí entre vocês duas, tem esse assunto em comum. E eu quero saber, então, quem é a Juliana? Bom, vamos lá. Eu sou mãe de 2 filhos, do Otávio e do Vicente. Sou casada com o Paulo, filha da Denise e do Miguel. E venho de uma família de funcionários públicos. Sou a primeira da minha família a ir para o ambiente empresarial como uma executiva de negócios. E ouvi dos meus pais que contabilidade não dava dinheiro, que eu tinha que escolher outra profissão. E naquele dia eu escutei e disse assim: então vocês vão ver a primeira contadora milionária da família de vocês. E a minha trajetória no mundo empresarial e na Axis do Brasil, no qual eu sou fundadora, começou nesse ambiente de desafio e um tanto quanto hostil. Mas antes de ser contadora, fui empacotadora do Guanabara, fui garçonete de pizzaria, fui secretária de dentista, fui telefonista, fui um monte de coisas que foram surgindo como oportunidades, e hoje eu tenho certeza que com os meus 34 anos estou onde estou em função de todas essas experiências que eu tive. E atualmente estou integrando dentro da minha vida e da minha carreira profissional também o mundo sistêmico. Sou terapeuta sistêmica, sim, de executiva de negócios ao ambiente terapêutico. Me formei em Portugal em outubro de 2024, fiz uma formação internacional e hoje eu venho coordenando, liderando e desenvolvendo um movimento de cura e transformação para mulheres de negócios. Então, do longo para o curto é o que a Juliana é hoje. Nesse momento, eu te diria que sou isso. Talvez amanhã seja diferente, que é diferente do que foi ontem também. Isso aí. A vida é uma constante mudança, né? Exato. E agora nós queremos saber quem é a Priscila Tim. Bom, a Priscila Tim é uma mãe, né? Sou cristã, sou casada com o Frank, sou formada em educação física, mas há quase 8 anos atuo como empresária, né, no ramo de moda feminina. A minha paixão pela moda, ela sempre teve presente, né? Eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de colocar uma roupa e pensar assim: uau, né? Que vão pensar quando alguém me vê, né, com essa roupa? O que eu estou passando para as pessoas, né? Tanto como posicionamento quanto imagem mesmo, né? De me sentir bem, de colocar algo e ser eu, né? Me enxergar. E mesmo que inconscientemente, né? Isso seria o que hoje é a minha realização. Né? Nunca passou pela minha cabeça ter loja, né? Eu trabalhei como CLT também, formei em educação física, acabei migrando, né, para moda no susto, digamos assim, mas foi o melhor susto da minha vida, né? Eu trabalhei como personal, mas gostava, mas não amava, né? Fiz aquilo com muita dedicação, mas não era algo que fazia o meu coração bater forte, né? E hoje, aí nesses quase 8 anos de loja, eu sinto que sim, é o que eu amo fazer, é o que me faz feliz, assim, de forma plena, né? Mesmo com todos os desafios, mesmo com todos os impasses, né? Os sustos. É muito bom, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E hoje me encontro realizada aí nesse meio. Coisa boa, com certeza. E a vida é isso aí, né? A gente ir em busca do que realmente faz feliz. Né? E como tu te conectas hoje com os teus clientes? Eu tenho uma conexão de verdade, né? Eu acho que a verdade, tu ser tu mesma é o que te faz tu te conectar com as pessoas e passar essa confiança para a pessoa, né? Me relaciono com as minhas clientes através dessa verdade, né? A gente tem muito mais do que uma relação cliente-loja, a gente tem amigas ali, né? E eu acho que isso é o que aproxima, é o que conecta, que faz elas voltarem.
elas entenderem que ali não é só um ambiente para elas comprarem mais uma roupa, né? Sim, eu observo também que, principalmente nas tuas coleções, que tem bastante diversidade. Então eu vejo que tu tens clientes de estilos diferentes, mas que tu consegue trazer isso para todas elas, né? Sim. Elas acabam se identificando com o produto, comigo, com a minha forma de vestir, mas quando eu olho assim, qual é a tua persona? Eu vejo várias mulheres, né, de diferentes idades, Personalidades, estilos, personalidades. Isso é muito legal. E a gente se conecta com todas, né? Porque cada uma traz a sua verdade. Porque eu vejo que existem algumas lojas que a gente vê muito somente o que a proprietária vestiria. Somente o estilo dela. E eu consigo enxergar na tua loja isso. Que tu consegues, além de ter tudo, né? O teu cuidado, mas eu consigo perceber isso. Que tu consegue adaptar para clientes de estilos diferentes. Trazer a tua moda para elas. Sim, e é muito engraçado que quando eu tô lá escolhendo a coleção, né, eu já olho aquilo, esse aqui a Fátima vai amar, esse aqui a Patrícia vai ficar linda, né, eu já consigo visualizar a minha cliente naquilo, né, naquele produto. Esse relacionamento. Mas eu quero saber uma coisa, muito interessante, essa transição de executiva pro lado do terapeuta. Como que foi isso aí? Na verdade, não foi, né? Não é uma transição. Isso é um assunto muito interessante da gente falar. Eu custei aí desde o ano passado, quando eu comecei o processo de formação como terapeuta. Eu já entrei no mundo do autoconhecimento quando eu fiz 30 anos. Então, eu já estou há 4 anos nesse ambiente de desenvolvimento. Mas a transição em si, ela foi sempre um medo para mim. Eu olhava para o lugar de contadora e dizia assim, mas não pode uma mulher de negócios ser, como meu marido brinca, uma saiuda terapeuta, né? Não combina. E o meu marido sempre dizia assim pra mim, tá, Juliana, e agora tu vai viver disso? Tu vai andar de saia? Tu vai ser essas terapeuta maluca? E eu dizia, não é isso que eu quero. E aquilo ficou me maltratando. E durante muitos momentos eu não queria largar tudo que eu construí, porque a Axis do Brasil, ela é uma construção, fazem 10 anos que nós temos a empresa e é uma empresa de muito sucesso e sólida no mercado. Mas o meu coração já estava batendo muito forte, eu precisava colocar para fora. E aí isso realmente funcionou e saiu para o mundo quando eu entendi que eu não tinha que transitar, fazer uma transição, deixar de ser executiva e ser terapeuta. E sim quando eu entendi que eu tinha que integrar. A Juliana, empresária executiva, também é mãe, esposa e agora terapeuta. Eu não deixo de ser mãe para ser executiva, não deixo de ser executiva para ser mãe. Por que eu tinha que deixar de ser executiva para ser terapeuta? Então, eu consegui integrar isso dentro de mim. É claro que eu digo que eu visto as minhas habilidades. Então, eu tenho que organizar a minha agenda para que eu dedique, abra a minha caixinha mental, que são ambientes diferentes, que demandam uma energia diferente. Então, falando já um pouco da área terapêutica, sempre que eu vou para o ambiente terapêutico, onde é a skin, digamos assim, Juliana, terapeuta sistêmica, eu aciono e ativo o meu feminino com o máximo de potência que eu tenho. Enquanto quando eu estou num ambiente de negócios, onde eu sou uma executiva de negócios e trato de contabilidade, de finanças e de toda a parte que é muito mais hostil do que a área terapêutica, eu ativo com muita potência o meu masculino. Então, a minha transição, ela é entre a minha energia e as minhas potências, mas eu não precisei transitar e deixar de ser algo. Então, isso é algo muito interessante que eu precisei primeiro integrar dentro de mim. Eu não tinha conseguido dizer ainda que eu era terapeuta sistêmica, porque aquilo ali batia e eu dizia assim, o que as pessoas vão pensar? E aí, quando eu entendi que eu tenho que deixar de pensar, quando eu deixar de pensar que eu tenho que separar e na verdade, eu vou integrar e que as coisas vão fazer sentido. Então, esse é o processo. Jamais vou deixar de ser uma empresária. Porque por mais que o meu negócio educacional de desenvolvimento pessoal cresça, na área terapêutica, eu vou estar fazendo o quê? Desenvolvendo um novo negócio, uma nova empresa, uma nova potência. Então, a minha habilidade de negócios, ela não vai deixar de correr na minha veia nunca. Vai depender só do que eu estou entregando, né? Então, hoje entrego com muito mais verdade e com uma essência muito mais feminina. Então... E esse olhar sistêmico, que ele pode modificar a vida das mulheres, não só nos negócios, na vida pessoal também. Como é que funciona? Como que é aplicado? Isso que a gente gostaria de saber, como que funciona? Como é?
Na verdade, o conhecimento sistêmico, eu costumo dizer que ele é uma filosofia de vida, é uma forma de ver a vida. Depois que tu vê, tu não desvê. Sabe? Depois que tu toma consciência de como que aquilo ali funciona, porque conhecimento sistêmico, que também é conhecido como constelação familiar, eu uso pouco a expressão constelação familiar em função da distorção que a gente acaba tendo no mercado, como em qualquer segmento. Eu trago muito mais a questão do conhecimento sistêmico que a gente aplica e direciona mais para a área de negócios. Mas é uma forma de tu lidar e equilibrar e também de ver o mundo. Em resumo, assim, poderíamos ter 1 mês de podcast para falar sobre conhecimento sistêmico aplicado a negócios. Ele não se aplica só para mulheres. A minha conexão com mulheres, porque eu sou uma mulher de negócios, mas se aplica para qualquer gênero e para qualquer tipo de negócio, é que através do conhecimento sistêmico, tu consegue trazer do teu inconsciente comportamentos e lealdades e repetição de padrão que estão ocultas dentro da tua formação inconsciente. E tudo aquilo que tu consegue trazer para o teu consciente, tu ressignifica e tu consegue, na maioria das vezes, quando tu queres e tens a intenção daquilo ali, é transformar aquilo ali em algo bom. Então, no último sábado mesmo que passou, que a gente estava falando no Mulheres e Negócios, qual foi a narrativa do evento? Qual foi o despertar de consciência que eu trouxe para as mulheres? Que da tua dor surge o teu maior talento. Então, a partir do momento em que tu tens consciência do que é o movimento sistêmico, tu deixa de te vitimizar, tu deixa de tratar aquilo ali como um problema ou como uma ferida. Eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui traída, eu fui judiada, a vida não me ajuda. Tu olha para aquilo ali e diz assim, tá, mas o que eu faço com isso aqui de bom? E aí, a partir daí, tu começa a ter uma nova atitude no mundo e como comportamento em geral. Tu quebra ciclos familiares, tu quebra crenças que estão te sabotando e tu consegue, de fato, ir para o mundo com uma posição diferente. E é, de fato, o que acontece comigo. Dentro, se eu olhar assim para o meu sistema, eu já começo rompendo padrões já, mesmo que de forma inconsciente, sem ter essa clareza. Mas eu consegui, por exemplo, deixar de sofrer porque eu era uma mulher extremamente masculina, energeticamente, ao ponto de quase de me divorciar do meu marido, porque num relacionamento heterossexual, minha terapeuta olhou para mim e disse para mim, Juliana, ou tu te conecta com o teu feminino, ou no teu relacionamento não dormem 2 homens na mesma cama. Teu marido vai procurar outra mulher. Eu disse, não, peraí, o que é isso? O que está acontecendo? E aí começa a transformação. Só que isso funciona dentro da empresa, isso funciona nas tuas amizades, isso funciona em todo o ambiente onde tu circunda, que é quando tu consegue conectar a tua energia e tem intenção para fazer ela. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu story que era com relação à respiração. E isso tudo é através da consciência sistêmica, onde eu estava extremamente ansiosa e nervosa para subir no palco, tinham mais de 90 mulheres me assistindo. E eu fiz o quê? Eu transformei aquela ansiedade, através da respiração e da consciência, em força e presença. A minha ansiedade cessou e eu simplesmente consegui tomar conta do palco. Enquanto tu não tem consciência, tu tá fazendo o quê? Tu fica batendo biela. Tu deixa aquele desespero te tomar conta. Então, transformar o que te faz sofrer em algo de bom. Eu costumo dizer para minha mãe, vamos furungar mais uns traumas aí, vamos achar mais umas feridinhas aí, porque quanto mais trauma eu acho, mais eu me desenvolvo. Quanto mais problema na minha infância eu descubro, mais forte eu fico. Então, é essa consciência. É realmente assim, aquele ditado bem popular e velho que todo mundo sabe. É fazer do limão uma limonada. Só que para isso tu tem que ter coragem. E eu, através do conhecimento sistêmico, consegui trazer isso com leveza e clareza para os meus negócios, para a minha vida e para todas as minhas relações. Pri, se tu pudesse voltar atrás, nesse tempo que tu tens de empreendedorismo, algo tu farias diferente? Não. Pode parecer clichê, né? Mas eu acho que cada erro que a gente carrega, cada passo que a gente dá e que talvez não seja o melhor passo naquele momento, é aquele passo errado que te ensina, que te fortifica, né? E o empreendedorismo, a gente precisa ser muito forte e resiliente, né? Então, cada erro faz com que tu tenha uma nova visão, né? Te torna mais experiente, mais madura, né? Eu comecei a empreender com 24 anos, né? Já à frente de uma loja, em seguida vieram funcionários, vieram responsabilidades, então tudo isso ninguém te ensina, né? A faculdade, ela não te dá essa abertura, esse ensinamento, e muito menos de educação física. Então, tu precisa errar, né? Então, eu aprendi
a me permitir errar também, que era algo que eu sempre me cobrei muito, de fazer tudo com máxima excelência, com máxima dedicação, né? Sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. E tu saber errar, eu acho que é uma das chaves que me trouxe até aqui, né? Eu errar, respeitar o meu momento ali de entender aonde que eu poderia melhorar, né? E tu ser humilde, né? Humilde para reconhecer, humilde para aprender com as tuas falhas, com os teus erros E e é isso que a melhorar. gente estava conversando há pouco, né? É também a questão do vitimismo, né? Muitas vezes a gente é o erro, e esse erro persistir justamente porque a gente não aceita e aquela função de vítima e ser a vítima e segue. E com relação ao mercado local hoje, né? Com relação ao comércio, hoje tu tens 2 lojas. Como tu acreditas que está o mercado? Qual é a tua visão sobre isso? Léo, desde que eu ingressei empreendendo, tudo mudou muito rápido o tempo inteiro, né? Quando eu abri a loja, nas condições que eu tinha, eu não pude pegar o melhor ponto da cidade, digamos assim, né? E já ingressei no meio da rede social, já ingressei ali com online, não forte como hoje, mas sim já presente. E durante todos os anos eu fui me adaptando, né? Então, cada dia é um desafio, cada dia é uma nova... um novo... Epa! Oxi! Eita! Um novo né? susto. É um novo susto, é uma nova forma de enxergar as coisas. O que hoje eu acordei crente de que estava certo, amanhã já não pode não dar certo. O que hoje para mim é sucesso, amanhã já não pode ser, né? Hoje para mim fazer live é bom, amanhã já vai ser uma outra coisa sendo sucesso. Então tudo muda muito rápido o tempo inteiro, né? Então eu acho que o mercado ele é para os fortes, mas ele é algo que hoje nós temos muitas portas, né? A rede social trouxe isso. Eu acho que para mim que ingressei é muito mais fácil, né? Eu já ingressei com online. Então eu vejo assim lojas muito antigas que não tinham essa coisa de ter um celular para cada colaborador, né? Era algo muito distante. Então acho que para mim foi um pouco mais fácil, né? A gente entender esse cenário, ele é mais fácil para quem já está nessa era, né? Empreender é entender essas modificações que vêm acontecendo, né? Exato. Que o mercado muda todo o tempo, o comportamento do consumidor é totalmente diferente. Todo dia. Eu, por ter contato com várias empreendedoras de segmentos diferentes, eu vejo aquelas mais relutantes que a gente conversa e que elas ainda não conseguiram se adaptar, né? Sim. E a gente sabe que também tem questões de custo, a gente sabe como funcionam as coisas, mas esse despertar, esse ajuste de como está o mercado, isso é muito importante. E não tem receita, né? Não é receita de bolo. Não tem receita de bolo. Como eu falei, a gente amanhece, esse aqui é o caminho, a gente anoitece, o caminho já mudou, as rotas mudam o tempo inteiro, então a gente tem que estar todo dia pesquisando, se conectando com outras pessoas, né? Aproveito a deixa aqui para te parabenizar também. É muito legal acompanhar histórias de tantas mulheres e a gente se identificar nessa caminhada, né? Com tantas pessoas que, por mais diversificado que seja os nossos nichos, a gente se impacta com muitas coisas em comum, com diversas pessoas e principalmente mulheres, né? Que hoje a gente vê a força também desse empreendedorismo feminino, principalmente tudo que tu tá abordando, né? Todos os eventos que tu vem promovendo, isso fortifica muito, né? Te parabenizar e te agradecer por esse espaço. Muito obrigado. É muito legal, assim, a gente sentir esse acolhimento, porque a gente sabe o quanto é desafiador, né? E muito obrigada, né, pelo espaço, por estar nos incentivando de alguma maneira, porque realmente não é fácil, mas como tu me perguntou, o mercado é isso, é se reinventar, se ressignificar todo dia, todo momento e se conectar, né, aprender um pouco, tentar passar um pouquinho do que a gente já aprendeu também, eu acho que é o essencial. Ju, a gente sabe que teu evento foi sucesso, a gente sabe que tem uma programação, que virão outros, inclusive. Mas eu quero entender, assim, essa mulherada que quer entrar no teu movimento, como que faz,
qual é a receita? Tem uma receita a seguir? Como que funciona esse movimento e como que faz para ingressar? Vamos lá. Não tem uma receita a seguir. O que eu digo é, se bateu no teu coração, alguma coisa que eu falei fez sentido para ti. Hoje o nosso principal canal de comunicação é através do Instagram. Então, se for me seguir lá no Instagram, vai ver que tem um grupo. Esse grupo cai direto nas alunas que já participaram do movimento e ali a gente vai alimentando. Mas o movimento em si, quando eu idealizei, eu fui a muitos eventos, Léo. Muitos eventos pelo Brasil e pelo mundo. E eu percebi que quem tem a capacidade não, mas a oportunidade de acessar mesas que são um pouco mais caras ou ambientes que são um pouco mais restritos, consegue acessar o conhecimento. E eu me deparei com a nossa região aqui em Pelotas com uma carência muito grande do que para mim é o óbvio no lanche. Eu já estudo isso há no mínimo 4, 5 anos. E falar sobre isso para mim é óbvio. Só que quando eu me deparei com a quantidade de mulher maravilhosa, potente e com força para realizar, mas que não tem acesso a uma informação com consciência, eu disse, bom, então meu movimento vai ser um pouquinho diferente. E aí o Mulheres e Negócios ele vem com o principal objetivo de ser o maior movimento feminino de mentalidade de negócios do Brasil. Ele passa a ser um movimento itinerante. Eu vou percorrer cidades. E o meu objetivo não é ir para as capitais. Porque nas capitais já tem as bambambãs do mercado. E não é que eu queira competir com elas, não. É que eu quero levar acesso, conhecimento e consciência para aquelas mulheres que não conseguem ir para São Paulo, que não conseguem ir para Portugal, que não conseguem ir para os Estados Unidos. Então, o Mulheres e Negócios ele vem com esse intuito. Aqui em Pelotas a gente vai ter uma vez por ano, aconteceu agora, ano que vem teremos de novo. Mas para 2025 já temos mais 4 cidades agendadas. A gente vai para Rio Grande, vamos para Santa Vitória do Palmar, vamos para Santa Maria e vamos para Goiânia. A partir daí eu quero rodar o Brasil e, por que não, o mundo. Então, o Mulheres e Negócios, que é o evento itinerante, que é o despertar da consciência. Ele vai funcionar dessa maneira. A minha ideia é ter um por mês, mais ou menos. E a partir daí, sim, a gente vai ter uma continuidade. Eu estou desenvolvendo uma curadoria. Eu não quis entrar no mercado da mentoria porque a gente já tem muitos bons mentores. E mais do mesmo, a gente precisa se diferenciar no mercado. Quando eu idealizei a curadoria, ela veio justamente com o objetivo de orientar as melhores ferramentas para o desenvolvimento dessas mulheres. E a curadoria, pelo significado da palavra, é cura mais dor. Voltada para os negócios de mulheres. Por que mulheres e por que negócios? Porque 90% das mulheres que eu conheço são mulheres que, em algum momento determinado da sua jornada, ativaram profundamente o seu masculino. E aí não conseguiram acessar o feminino. E são mulheres que estão, na maioria das vezes, doentes. Adorei o teu movimento. Pri, adorei te conhecer melhor. Adorei saber que tu fostes personal, que eu, olha, quanto tempo eu te conheço e não sabia, né? Como é especial a gente estar conectado para conhecer melhor, né? Porque muitas vezes a gente conhece a marca, mas não sabe quem tá por trás, não sabe da história e como que nós vamos nos conectar. Então, foi muito legal sentir a energia de vocês, ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pela participação, Ju. Muito obrigado, Pri. Gurias, então, nós vamos finalizar mais um episódio e nos vemos em seguida.